Eu gostaria de convidá-los a ler o texto de hoje, livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 10. Relembrando aquilo que nós vimos nos 9 primeiros versículos, o povo estava recém-liberto do Egito, tinha passado cerca de 400 anos, arredondando, 400 anos em que uma parte considerável desse tempo foi sem conhecer bem o culto ao Senhor, sem saber exatamente qual era a palavra do Senhor, porque as gerações vão se perdendo. É só você olhar o que acontece no mundo. Eu falava outro dia de um país nórdico que mandou tantos missionários para a América Latina e para o Brasil, inclusive para fundamentar denominações aqui no Brasil, e hoje é um país absolutamente pós-cristão, não é mais nem secularizado, apenas é pós-cristão. As gerações se perdem. Eu estou falando de 50, 60 anos, vocês imaginem 400. E assim estava aquele povo. Deus os tinha tirado do meio da escravidão e os tinha tirado também do meio de um povo totalmente idólatra. E Deus agora queria se revelar. Para fazê-lo, Deus estabelece normas, assim como até hoje. Deus é um Deus que se revela através da sua Santa Escritura, mas Ele o faz do jeito dele. Deus não se revela do nosso jeito, Ele se revela do jeito dele. Ele estabelece, através da sua revelação, os meios pelos quais nós podemos conhecê-lo. E uma das coisas que vem em decorrência disso é que um povo fiel é levantado, são aqueles que Ele chama para si, e esse povo fiel passa a obedecer ao Senhor. É uma cadeia simples, lógica, a partir da Escritura. E a partir dessas diretrizes no meio do povo de Deus, lá no Antigo e também aqui no Novo Testamento, é que esse povo se torna propriedade peculiar dentre todos os povos e também um reino de sacerdotes e uma nação santa, versículos 5 e 6 desse capítulo. Nesse trecho que nós vimos na semana anterior, nós destacamos alguns elementos: a importância da palavra de Deus, a importância absoluta de nós estarmos em aliança com Deus, aquilo que vem pela graça segundo a fé para o nosso coração, mensagem de graça, lá no comecinho da relação de Deus com o seu povo. Porque tem gente que é dicotomizada, né? Graça é só no Novo Testamento, lei é só no Antigo. A palavra de Deus é uma só coisa, do começo ao fim. Agora, no restante do capítulo 19, que é o trecho que nós lemos hoje, nós vamos ver que o relacionamento com Deus é uma coisa muito séria. Vivemos tempos de absoluta banalização do relacionamento com Deus. E eu estou me referindo à igreja, não estou me referindo ao mundo, porque o mundo simplesmente não se relaciona com Deus. Mas dentro da igreja do Senhor vivemos tempos de banalização do relacionamento com Deus, mas relacionar-se com Ele é coisa muito séria. Isso foi estabelecido para o povo da aliança do Antigo Testamento a partir do Monte Sinai, nesse evento que nós estamos vendo, que foi a preparação de Deus para dar ao povo os 10 mandamentos, capítulo seguinte, capítulo 20. Ou seja, tudo isso aqui era a preparação para que o povo começasse a receber da parte de Deus a instrução mais preciosa que a antiga aliança podia ter, o Decálogo, e logo em seguida, no decorrer da história da redenção, a lei que Deus promulga através do seu servo Moisés. É nesse ponto que nós estamos aqui na história da redenção. Algo fundamental é que, para que tudo isso acontecesse, era necessária a presença de um mediador. O mediador naquele tempo era Moisés, que era sombra, era um tipo do mediador com M maiúsculo que viria depois, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que no restante desse capítulo Deus conclui a instrução que Ele queria dar a fim de que o povo de Deus pudesse se relacionar de maneira coerente e correta com Ele. Nos versículos de 10 a 13, nós vamos ver que o relacionamento com Deus é uma coisa absolutamente séria. Deus dá instruções muito claras ao seu povo a respeito de como aquele povo deveria ser um povo santo e dedicado ao Senhor, a fim de que Deus pudesse acolhê-lo como seu povo,
definindo assim que aquele povo era pertencente a Deus. O povo de Deus que é pertencente a Deus é um povo santo. Não pode haver misturas, porque Deus é santo e não é possível haver um relacionamento com Deus santo se não formos santos. E a definição de santidade na Escritura não é aquela definição popular, né? Somos santos, você não é santo, né? Você também faz coisa errada. Não é esse santo, mas o santo definido pela Escritura, que Deus exige que nós assim o sejamos, é um santo que é separado por Deus para o seu louvor e para a sua propriedade exclusiva. Para isso é necessário que, antes de mais nada, haja uma separação. É preciso separar. O santo é aquele que é separado das coisas do mundo, é separado das ideias que não são pertinentes às ideias contidas na Escritura Sagrada. Essa pessoa passa a ser pertencente a Deus e, portanto, a sua santidade é crescente, e é por isso que nós temos a santificação na nossa vida, ou seja, elementos que entristecem o Senhor, a nós mesmos, a igreja do Senhor, vão sendo depurados dia após dia e vamos deixando tudo isso para trás enquanto crescemos até a estatura do varão perfeito. Esse é o processo da santificação, que só nele pode entrar quem é santo do Senhor. O incrédulo, o impenitente, não pode se santificar, porque ele não é santo. Então as coisas são bem ajustadinhas aqui na Escritura. A instrução de Deus é clara, Ele determina que o povo se consagre. É por isso, meus irmãos, que quando você comprar um carro novo, não venha pedir para o pastor consagrar o carro, tá bom? É você que tem que se consagrar ao Senhor. E a consagração, na estrutura da Bíblia, tem uma peculiaridade. A consagração é algo que deixa o elemento consagrado para uso exclusivo de Deus. Então, se você vai consagrar o seu carro, você só pode usar o seu carro para as coisas de Deus. Você nunca mais pode ir à praia com ele. Deu para entender? Tá bom? Então, a gente não faz mais isso. Mas nós precisamos ser consagrados. Nós precisamos viver exclusivamente para Deus. A lei de Deus, então, precisava ser instalada. E qual era o elemento prático que demonstrava que aquele povo estava se santificando diante do Senhor? Versículo 10, eles tinham que lavar as suas roupas. E aqui nós vemos que tanto na antiga quanto na nova aliança, o cristianismo, falando agora de nova aliança, é uma religião que tem símbolos. E esses símbolos apontam para alguma coisa. Nós temos cruz, nós temos um alfa, nós temos um ômega. Você já viu o peixinho? Nós temos símbolos, e esses símbolos não são em si divinos ou divinizados, mas eles apontam para alguma coisa. E naquele tempo havia um símbolo também sendo ordenado por Deus: lavem as roupas de vocês. Quando vocês lavarem as roupas, vocês vão se lembrar que estão sendo limpos. Limpos porque vocês vão receber a palavra de Deus. Deus vai se manifestar perto de onde vocês estão, e é necessário que vocês sejam santos. Como é que vocês vão entender isso? Lavem as roupas, porque vocês vão se lembrar que a sujeira precisa ficar para trás e que vocês, daqui por diante, vão ser dedicados ao Senhor. Algo muito parecido acontece a partir do Novo Testamento, quando o Senhor dá ordem para que nós andemos por todo o mundo, pregando o Evangelho e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo traz em si o símbolo da novidade. É a nova criatura. Esse é um dos símbolos do batismo, que na verdade é uma lavagem ritual cristã que nós temos. Deus é santo, mas o seu povo não é. E por essa razão é que, para chegar à presença de Deus, é preciso nos limparmos de todas as impurezas, todos os pecados, porque estar diante de Deus requer absoluta santidade. Somente depois de consagrar e de maneira prática lavar as vestes, é que o povo poderia e deveria ter a expectativa de ver as manifestações de Deus.
É leviano querer ver manifestações de Deus enquanto tem a mente impura, o coração impuro, a prática impura. Isso é leviandade diante de Deus. E nós não fomos chamados como povo de Deus para querer chegar perto de um Deus que é santo sem estarmos no processo que Ele próprio ordenou. Queremos ver as manifestações de Deus? Antes, obedeçamos ao Senhor e façamos o que Ele ordena por nós. O terceiro dia viria, e Deus dá um tempo de 3 dias. Deus disse: Moisés, vai lá e fala que no terceiro dia isso vai ser resolvido. Deus ainda deu tempo para que aqueles que estavam em dúvida se iam ou não seguir a Deus, pudessem seguir aquilo que Deus estava orientando a fazer naquele momento. Deus tem dado somente no tempo da igreja um pouco mais de 2000 anos de tempo, não apenas 3 dias. E a resposta do ser humano nem sempre é favorável, a não ser aqueles que são chamados eficazmente pelo poder do Senhor. A resposta do ser humano não é favorável. E o que isso quer dizer? É que aqueles que não se chegarem a Deus e não se santificarem, não poderão ver a manifestação de Deus, a glória de Deus. E a glória de Deus está reservada na eternidade para aqueles que, juntamente com Ele, estiverem diante do Senhor, sendo santos e tendo as suas roupas alvas, as suas vestes limpas. Senão não poderão entrar na presença eterna do Senhor. Naquele instante, o monte funcionava como uma espécie de tabernáculo. O tabernáculo ainda não tinha sido estruturado, mas ali Deus estava se manifestando. Mais tarde, quando o tabernáculo físico foi construído, a lei promulgada, ninguém poderia entrar no lugar santo, no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, a não ser o mediador, o sumo sacerdote, que mediava o povo na presença de Deus, fazia com que o povo fosse aceito diante de Deus na sua mediação, e apenas uma vez por ano. Esse processo era anual. O que vemos aqui é que Deus é absolutamente santo, e naquele momento Moisés, naquela espécie de tabernáculo, de pré-anúncio do tabernáculo, que era o monte, ele estava fazendo a mediação entre o povo. Tanto é que ele fala: Senhor, mas e o povo? O povo quer ir. Deus diz: então vai lá e fala com o povo. Moisés era o mediador, ele ia e vinha, porque não se pode ir de maneira irregular até a presença do Senhor. Esse episódio é um dramático ensino para a igreja do século 21, em que pessoas que se professam como sendo cristãs vivem de forma leviana, vivem de forma muitas vezes pior do que aquele que está no mundo e nunca ouviu falar num processo salvífico de Jesus Cristo. Muitos dentro das paredes da igreja vivem de forma mais escandalosa do que os impenitentes que estão no mundo. É necessário que haja escândalos a despeito de tudo, porque foi o Senhor quem disse: mas ai daquele por quem o escândalo vier. Alguns escandalizam a si mesmos, outros escandalizam a igreja do Senhor, outros escandalizam a congregação onde nos reunimos. Ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele que vive levianamente a sua fé em Cristo. Essa é uma severa advertência que nós estamos trazendo para a igreja dos dias atuais. Pessoas que profanam o nome glorioso do Senhor, fazendo mau uso. É só você ligar a televisão, você vai entender o que eu estou falando. Deus nos lembra aqui em Êxodo 19 quem Ele é, quem é Deus. Ele não é um amiguinho com quem a gente brinca. Deus é Deus. E Ele também diz como é que a gente faz para chegar perto dEle. Não é de qualquer jeito, não é simplesmente dizendo: olha como eu sou um crente bacana. Não chegue perto de Deus sem santificar a sua vida, porque isso é perigo para a sua existência.
Essa é uma advertência clara que nós temos aqui. Os ritos mudaram desde aquele tempo, a forma de congregação mudou, a forma litúrgica mudou, os ritos mudaram, só uma coisa não mudou, que é exatamente o próprio Deus. Ele continua o mesmo. E se Deus exigia reverência e santidade naquele tempo, Ele continua exigindo reverência e santidade hoje. Mas há um segundo ponto, em que nós vemos o Sinai, Sião e o mediador, numa narrativa muito interessante aqui. E nós vamos passar um ano pregando sobre o livro de Hebreus. E foi exatamente no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 18 a 29, que eu fui pegar aquilo que o Novo Testamento fala deste trecho aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção na minha leitura, mas é uma leitura dramática. Gente com medo, gente tremendo, as coisas acontecendo, ninguém sabia explicar, e Deus dizendo: sejam santos, porque senão a coisa vai ser severa sobre vocês. E diante de tudo aquilo, o livro de Hebreus nos amplia os horizontes. Nós conseguimos ver com outro olhar, também inspirado pelo Senhor, aquilo que estava acontecendo. É a ampliação da revelação daquilo que aconteceu aqui em Êxodo 19. Nós temos, na verdade, uma cena terrível. Lá em Hebreus 12, 21 diz: na verdade o espetáculo era terrível. É assim que o autor aos Hebreus fala desse momento aqui. O espetáculo era terrível. Alguns momentos na Escritura, Deus manda um anjinho, acalmar a pessoa. Vocês lembram do episódio de Zacarias, né? Depois dele ser confrontado pelas notícias que ele recebeu, o anjo foi lá e falou para ele: não tenha medo. Um anjo. Mas aqui Hebreus 12, 21 nos lembra que no episódio de Êxodo 19 havia milhares de anjos. Eu gostaria que vocês, ao ouvirem o que eu falo, depois vocês leiam Hebreus 12, vocês percebessem a dimensão do que aconteceu em Êxodo 19. Moisés chegou a dizer, Hebreus 12, 21, eu estou apavorado e trêmulo. O grande Moisés disse: eu estou morrendo de medo. Eu nunca vi uma manifestação dessa como eu estou vendo, e olha que eu estou ouvindo a voz de Deus desde antes de tirar o povo daquela escravidão. Eu nunca vi uma coisa dessa, estou morrendo de medo, eu estou trêmulo, eu estou apavorado, eu não sei o que vai acontecer comigo, está tudo tremendo, o monte treme, tem barulho, tem trovões, tem raios, está tudo mexendo, eu não sei mais o que vai acontecer. Somente depois vemos que aquele povo chega diante de Deus, e aí vejam bem, o povo que é profundamente exortado por um Deus santo que diz: santifiquem-se, vão se lavar, vão se ajeitar na minha presença. Aí aquele povo finalmente chega diante de Deus como uma assembleia festiva, a igreja dos primogênitos. Hebreus 12, 22 e 23. Se você quer ser parte integrante dessa igreja dos primogênitos, de uma assembleia festiva que passa do profundo pavor pela presença e pela glória do Senhor a uma profunda alegria, porque está agora podendo estar diante do Senhor, ouça as admoestações que Deus dá: seja santo, lave as suas vestes, não viva levianamente o seu cristianismo, mas seja um verdadeiro filho de Deus. E nós temos aqui uma diferença entre o Sinai e Sião, que aparece. É uma diferença só: Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da expiação, que fala melhor que o sangue de Abel. Hebreus 12, 24. A diferença, Hebreus nos revela, porque lá no Antigo Testamento nós temos Moisés sem saber o que vai fazer, coitado.
diante daquela instrução de Deus apavorante. Mas agora não é mais Moisés, agora é Jesus Cristo que diz: eu estou conduzindo vocês, eu sou o mediador perfeito. Moisés tinha medo, eu não estou, porque Moisés estava diante de Deus e eu sou Deus. Eu não preciso ter medo, eu sou Deus. Agora vocês me viram, e quando vocês me viram, também viram o Pai. Vocês sabem para onde estão indo. O povo do deserto não sabia para onde ainda estava indo, mas agora o povo da nova aliança já sabe para onde vai. O mediador da nova aliança não é mais um homem, um servo, que por mais dedicado que fosse, era apenas um homem, era apenas um servo. Mas agora era o servo que, uma vez tendo sido servo sofredor, agora era glorioso, porque estava com tudo sob os seus pés, tinha tomado para si todo poder e todo domínio. E esse era o Senhor, o mediador com M maiúsculo, não mais Moisés, não mais aquele antigo mediador. E aqui nós nos lembramos mais uma vez que é coisa muito séria a gente se relacionar com Deus. Deus é todo poderoso, Deus conhece todas as coisas, sonda o coração, vai no mais profundo, no íntimo. E se por meio da fé não abraçarmos a aliança proposta por Deus, nós não fazemos parte de tudo isso. Há uma aliança e só faz parte desse povo, dessa assembleia festiva, dessa igreja dos primogênitos, quem abraça a aliança proposta pelo Senhor, quem aceita o mediador, quem recebe o Senhor no seu coração, o que só é possível porque Ele próprio se revela e Ele próprio quebra as barreiras do nosso coração. Enquanto o Senhor não quebrar a nossa resistência, nenhum ser humano será parte da assembleia festiva ou da igreja dos primogênitos. É preciso que o Senhor quebre a nossa barreira, a barreira do pecado, a barreira que nos afasta do Senhor, a barreira que nos deixa lá fora do monte e que o Senhor é obrigado a dizer: se você tocar aqui, você vai morrer. Essa é a nossa estrutura natural. Finalmente, dos versículos 16 a 25, nós temos um encontro. E o encontro com Deus Todo-Poderoso somente acontece depois de todo o processo de preparo. Vejam bem, o Senhor mandou o povo se preparar, deu todas as ordens, deu 3 dias para o povo se preparar. Vão se santificar, vão se consagrar a mim, lavem as vestes, estejam puros, aí venham conversar comigo, mas não vão me ver face a face. Eu vou mandar a mensagem para vocês, senão vocês não vão aguentar isso aí. Mas há 3 coisas que acontecem aqui. Existe o temor, a palavra e a mediação nesse ponto em que nós vemos um encontro entre Deus e o seu povo. A manifestação de Deus, e daí é que vem o temor, a manifestação de Deus foi algo muito exclusivo. Nunca mais, nem antes tinha havido e nunca mais houve nada parecido com aquilo ali. Há coisas na Escritura que só acontecem uma vez, essa é uma delas. Nunca mais Deus promoveu uma manifestação igual àquela. Nem antes, nem depois daquele dia. Você pode procurar aí na Escritura que não tem. Deus apresentou naquele dia o fogo e a fumaça. E depois, quando Ele estabelece que é pelo fogo e pela fumaça que Ele vai guiar o povo no deserto, lembrem-se, tinham 3 meses que eles tinham saído do Egito aqui. Quando Deus diz: eu vou guiar vocês com fogo à noite e fumaça de dia, o povo já sabia o que era isso, porque neste dia Deus se apresentou em fogo e em fumaça. Se todo o monte tremeu diante de Deus, nós temos que imaginar o que é que estava acontecendo com as pessoas naquele dia. É por isso que Hebreus é tão mais
estonteante na sua narrativa que o próprio livro de Êxodo. Ao mesmo tempo, como nós vimos aqui no versículo 19 do livro de Êxodo 19, o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Tudo aqui Deus começa a apontar para deixar o povo pronto para o culto, é o fogo e a fumaça. Entendam, eu sou santo, vocês não são. Como é que vocês se relacionam comigo? É preciso haver um mediador. Vocês estão entendendo, o povo de Israel? E o povo aprendendo. E o som da trombeta vai aumentando cada vez mais. E depois, Deus diz, quando o culto começa de forma regular: quando vocês ouvirem a trombeta, quando vocês ouvirem o shofar tocando, não é de igreja que é metida virar Israel de novo, não. Eu estou falando lá do Antigo Testamento. Quando vocês ouvirem o shofar tocando, a depender do toque, alguma coisa vai acontecer. Havia mais de 100 toques diferentes de shofar naquele tempo. E cada um queria dizer uma coisa. Quem é militar aí, principalmente da Marinha, sabe o que eu estou dizendo. E cada mensagem sonora dizia uma coisa. Deus estava preparando aquele povo para ser um povo que cultuava um Deus santo, sendo que para isso aquele povo precisava entender a mensagem de Deus e precisava ser santo, senão não podia chegar perto daquele Deus, nem para fins de culto. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Há gente totalmente desprovida de santidade sentado nos bancos das igrejas. Fala como crente, sorri como crente, saúda como crente, usa roupa de crente, chapéu de crente, guarda-chuva de crente, tudo de crente, e a Bíblia é a maior possível embaixo do braço. Mas um coração totalmente afastado e depravado, longe de Deus, sem qualquer consagração ou santificação. Nós continuamos sendo da mesma laia do Israel do Antigo Testamento. Mas Deus, que não muda, continua falando a mesma coisa. Não toquem no que é santo, sem estarem santos. Segunda coisa é a palavra. Houve um pensador, a maioria de vocês conhece, Matthew Henry, que diz que nunca houve um sermão como aquele. Se alguém quiser depois a referência do texto em que eu peguei, do qual eu peguei, eu posso dar para vocês. Mas ele diz que nunca houve um sermão como aquele, pregado daquela forma, no meio do deserto, em que o próprio Deus era o pregador. Seu púlpito era o próprio Sinai. Matthew Henry diz: o seu púlpito ou o seu trono era o próprio Sinai, onde ele estava. Passam-se as gerações, passam-se os séculos, e lá está o Senhor Jesus, Deus encarnado entre nós, também numa região desértica, também num monte, e também pregando a todos aqueles que o ouviam. Você tem quase 3 capítulos lá no livro de Mateus, em que você vê o Senhor pregando a partir do monte. E Deus se mostra como sendo um Deus de misericórdia, porque Ele avisa, um Deus de amor, porque Ele chama para perto, um Deus que salva, porque Ele mostra o caminho da salvação, mas um Deus que sempre foi e continuará sendo também absolutamente justo, porque Ele também é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. E a igreja de Cristo, nesses últimos tempos, tem se dado a liberdade de brincar com Deus. Falo de novo, não estou falando do sujeito do mundo, porque ele não tem relação com Deus. Mas na igreja do Senhor, brincar com Deus é algo que deveria nos fazer tremer. Só de pensar, deveríamos tremer. Por quê? Porque Deus é santo. Ele zela por sua igreja, porque a igreja que vai entrar nos portais eternos tem que ser uma igreja pura, imaculada,
uma igreja sem ruga, sem pecado, sem marcas. Portanto, uma igreja santa. E só vai entrar nessa igreja aquele que, estando numa igreja local como a nossa, já fizer parte da igreja invisível, a igreja universal do Senhor. Deus é grande e Ele se manifesta em poder, em presença, em autoridade. Ele continua governando tudo e todos, e Ele governa a sua santa igreja. Deus continua falando, e a igreja do nosso tempo precisa recuperar o ensino de que apenas Deus é grande na igreja que é de Deus. Amém, queridos? Finalmente, a mediação. No trecho final, Deus mostra à igreja que Ele fala através dos seus ministros. Olha que coisa curiosa. Ele até fala, vai lá e busca Arão. Arão já era separado pelo Senhor também. Nós vivemos dias também perigosos, em que todo mundo acha que interpreta tudo. Todo mundo acha que descobriu a pólvora da verdade na Escritura. Todo mundo cria um sistema novo de doutrinas. Proliferam-se as portas e portículas abertas em todos os lugares. Algumas são honestas e pertencem a Deus, outras não. Denominações históricas têm se corrompido também. Eu vi essa semana uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos completando 221 anos. Foi organizada em 1800. Fechou as suas portas por falta de membro. Que coisa curiosa. Claro, não vou dizer a denominação, mas foi uma que se entregou de coração e de corpo e alma à teologia liberal, e não tem outro caminho senão a falência. Deus nos fala através de seus ministros. Eles foram vocacionados pelo Senhor para a docência na igreja. Nesse episódio nós vemos Deus honrando Moisés. É Moisés. Deus coloca Moisés como mediador, e isso era a honra que Deus estava dando a Moisés. Nós, ministros na nova aliança, não somos mais mediadores entre o povo e Deus, mas nós continuamos como aqueles que foram chamados para o ensino e para a exposição da Sagrada Escritura ao povo de Deus. Em nenhum lugar do Novo Testamento Deus aboliu a figura daquele que se prepara, que busca o Senhor, que estuda, que ora para expor as Sagradas Escrituras semanalmente à sua igreja. Em nenhum lugar Deus abole essa figura. Agora, o ministro também precisa ser fiel, porque se Deus honra o ministro, Deus exige fidelidade, e no final de tudo Deus vai honrar o ministro que é fiel a Ele, o ministro que permaneceu fiel ao seu chamado, e que com isso honra não apenas o ofício, como honra o próprio Deus que o chamou. Então fica aquela pergunta retórica que a gente se faz de vez em quando, né? Se Deus honra os seus ministros desde o Antigo Testamento, por que tantas vezes Israel desonrou os ministros do Senhor na Antiga Aliança? Os profetas, os sacerdotes, muitos deles foram mortos porque falaram a palavra do Senhor. A resposta é a mesma, porque tantas vezes a igreja do Senhor, ao longo desses 2000 e poucos anos de história da igreja, também desonra tanto seus ministros. Está aqui, está no texto. Deus honrou Moisés. Se Deus honra, por que a gente desonra? De onde vem essa coragem de ser tão estulto? Deu para entender? Se Deus faz A, por que nós quebramos o A? Isso não é coragem apenas, é estultice. É porque na nova aliança nós repetimos a maioria dos pecados
que o povo de Deus cometia na antiga aliança. Simples desse jeito. E existe uma verdade por detrás disso. A comunidade de fé que não honra o seu ministro fiel à palavra, jamais honrará o Cristo da igreja. Deu para entender? E isso também se espalha, porque quando descemos da figura do docente da igreja, se você olhar para os lados, você tem irmãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Se você desonra o seu irmão, você também não consegue honrar o Cristo da igreja. Mas pastor, como é que eu desonro o meu irmão? Sendo fofoqueiro, já desonrou o seu irmão. Contando mentira a respeito do seu irmão, você já desonrou o seu irmão. Defraudando o seu irmão. Seu irmão generosamente lhe emprestou alguma coisa, você nunca mais devolve. Está desonrando seu irmão. Eu estou falando de coisas simples que acontecem todo dia e com as quais nós precisamos lidar todos os dias nas igrejas. Como eu disse antes, coisas que muitas vezes o ímpio lá na rua não tem coragem de fazer. Mas quando alguém dentro da igreja faz, aí ele ainda tem a coragem de dizer que, sabe, mas o irmão, ele vai me perdoar. Eu já preguei aqui sobre Mateus 18 também. Se alguém quiser ver o que eu preguei, veja lá no YouTube, Mateus 18. Eu não lembro quanto é, mas eu sei que eu preguei e o texto era esse. Um povo que desonrou seguidas vezes os seus líderes, aqueles que Deus colocou para guiá-los, teve a desfaçatez de chegar lá no começo do livro de Josué e dizer assim: em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Um povo que tirou Moisés do sério inúmeras vezes, desrespeitou, desonrou Moisés inúmeras vezes, tem a coragem de, depois da morte dele, dizer para Josué, o seu sucessor: nós obedecemos Moisés em tudo. Ainda são mentirosos, que é outro pecado, né? Deus mostra, estou encerrando aqui, que não é possível chegar a ele sem a mediação. Não era possível chegar sem os sacerdotes no Antigo Testamento. Não é possível chegar sem o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus na nova aliança. A única forma de chegar até a presença de Deus, do Deus Santo, sem ser julgado, é chegar até Ele sendo mediado. É a única forma. Moisés, nesse episódio, está apontando diretamente para Cristo, porque somente através de Cristo é que nós podemos chegar ao Deus Pai. Não há outro meio. Somente podemos chegar através de Cristo a Deus, o Pai, sem sofrermos julgamento, porque o mediador foi julgado em nosso lugar. O mediador foi pendurado na cruz. E depois diz a Escritura que, uma vez voltando ao seu lugar de origem de direito, dia e noite ele intercede por aqueles que são seus. Além de nos salvar, de ser o mediador eterno, de ser o sacerdote maior que pode existir no conceito da Escritura, ele ainda se mantém intercedendo por nós todo o tempo. É por isso que ele diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Vamos aplicar. Relacionar-se com Deus é coisa séria. E nós precisamos nos relacionar com Deus de modo sério. Nós precisamos fazer isso, para que tenhamos os frutos que nos conduzem à vida eterna. Que frutos são esses? São os frutos decorrentes da obra de Cristo em nosso coração, que é efetivada pela ação do Espírito Santo, que por sua vez já tinha nos apontado e aberto os olhos. Segunda aplicação:
Temer a Deus é a única forma de não termos outros temores aqui nesta terra, nem agora e nem no porvir, porque depois desta terra há vida. E hoje você pode se mudar de cidade, de bairro, de país, de continente. Quando isso tudo acabar e quando estivermos na vida que está por vir, ninguém vai mais poder mudar. Quem foi para um lugar vai ficar lá pela eternidade, quem foi para o outro vai ficar lá pela eternidade. E é aqui que Deus traz a solução de para onde é que nós vamos. E se não houver Deus sendo manifestado no coração, nós sabemos que o lugar da eternidade é de perdição, de sofrimento, de afastamento absoluto de Deus. Terceiro, você quer se encontrar e viver com Deus? Então prepare-se, ouça a sua instrução e obedeça a sua palavra. Sem isso, a gente vai ser metido a alguma coisa, mas não vai ser filho de Deus. Quarto e penúltimo, somente a mediação de Jesus Cristo dá acesso a Deus sem sofrer julgamento, porque o julgamento foi levado por Cristo sobre ele. E diante da Escritura que diz que nós sempre teremos o joio e o trigo juntos, nós sempre vamos ter cabrito balindo no meio das ovelhas, eu falo mais uma vez, como já repeti tantas vezes nesta igreja, hoje é dia aceitável. Mas eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para você. Você não vai conseguir aceitar só porque intelectualmente você entendeu tudo que eu falei. Você só vai conseguir aceitar se no seu coração houver a ação do Espírito Santo. E se o seu coração está enternecido pela convidativa palavra do Senhor nesta noite, é muito provável que você esteja sendo chamado por Ele. Aí a minha sugestão, apenas sugestão a você, é não resista. Suba nesse barquinho, nesse rio com uma corrente suave e deixe-se levar pelo Espírito Santo que põe você no lugar certo. E a última aplicação é que sem temor, sem a palavra e sem a mediação, nós não chegamos a Deus e nem ao lugar santo de Deus. Minha oração nesta noite é que Ele conduza cada um de nós, cumprindo tudo isso. Porque se nada disso for cumprido, a gente vai parar no pé do monte e talvez até ser consumido por ali mesmo. Mas o convite que o Senhor faz nesta noite ainda está valendo. Amém, queridos? Vamos inclinar a nossa fronte. Vou dar uns segundos de silêncio a você e em seguida vamos orar.